Os filmes de terror podem usar muitos artifícios para colocar medo em você, seja maquiagens bem feitas, o uso de jumpscare, a trilha sonora, mas a inserção de personagens crianças são uma das coisas mais aterrorizantes de todo o terror, desde que o cinema é cinema. Só que você sabe dizer o porquê? Bom, eu vou te contar nesse vídeo. Nerds jovens da internet, Ezequiel aqui para mais um vídeo. Como hoje é dia das crianças, iremos falar um pouquinho aqui sobre as crianças que estão presentes em todo tipo de obra, e principalmente o terror desde os anos 50. Crianças vêm fazendo aparição em filmes de terror e se tornando até a coisa mais aterrorizante do filme. Mas como uma criança, uma simples criança, consegue meter medo e até mesmo em adultos? Bom, existem alguns motivos por trás disso e é isso que iremos dissecar nesse vídeo, mas para isso eu peço primeiramente aqui o seu like, se você é novo aqui, que assista o vídeo até o final, e se você curtir, você se inscreve aqui e compartilha o vídeo. E vamos lá! Crianças em filmes de terror é uma coisa completamente normal, é muito comum, acontece quase que o tempo todo, mas quando o assunto é criança sendo um verdadeiro perigo no filme, que ameaça até mesmo os adultos, um dos primeiros filmes que podemos citar que ajudou muito a popularizar isso nos filmes, é o filme de 1956, The Bad Seed, ou Terra Maldita, que foi inspirado no livro Menina Má, lançado em 1954. Nesse filme, assim como no livro, é nos mostrado o que é a definição de medo que uma criança pode causar dentro de uma família em si. É um dos filmes mais importantes que certamente inspirou muitos produtores quando iriam fazer seus filmes, principalmente de psicopatas. Depois desse filme em particular, os cineastas perceberam que trazer crianças para o seu elenco e fazerem delas o antagonista principal da história poderia dar muito certo, e continuou a se repetir ao longo dos anos. E um dos principais pontos das crianças serem tão aterrorizantes em filmes de terror é a ligação das crianças com a pureza. As crianças normalmente são vistas como seres puros e sem maldade, pois como diz o próprio livro Menina Má, nascemos inocentes e somos corrompidos pelo mundo à nossa volta. Ou será que a maldade é uma espécie de semente que carregamos dentro de nós? Os filmes de terror foram capazes de quebrar essa inocência presente nas crianças, pois trazerem elas como o mal da história gera uma sensação de desconforto e incômodo muito grande em quem assiste, como é o caso de Terra Maldita, que citei antes. Esse filme causou tanto em sua época que acabou por implantar na cabeça das pessoas de que elas poderiam estar com um assassino dentro de casa sem saberem. Além da inocência dos guri, representada muito bem pelos filmes, existe também o quesito pelo fato de que as crianças normalmente são inocentadas pelo fato delas serem crianças. E um dos filmes que consegue comprovar isso com perfeição é A Profecia, de 1976, onde um casal lá acaba por adotar uma criança que no final do filme se revela como o próprio anticristo, que acaba saindo bem livre. Por ser uma criança, ninguém acaba por suspeitar dele e ele consegue sair livre para o mundo afora. A Órfã também é um ótimo exemplo de um filme que consegue usar o fato dela ser uma criança para se inocentar dos crimes que cometia, por ser uma mulher adulta com aparência de criança. Uma outra coisa que torna as crianças seres tão aterrorizantes nos filmes é a conexão, pois é muito fácil de você ter um apego ao personagem que é uma criança, principalmente quem é pai ou mãe. Então ter esse apego às crianças é uma das coisas que mais metem medo, e com o passar dos anos, logicamente que isso foi ficando enraizado dentro do gênero. E foi ficando cada vez mais difícil de tornar um ser que na teoria deveria ser inocente e doce em um ser apavorante e perverso. Mas ainda é possível, pois como muitos acreditam, as crianças representam a esperança. Mas quando são elas que tiram o sono das pessoas, esse conceito é completamente quebrado, sejam elas psicopatas, possuídas por demônios ou o próprio anticristo. O fato de que ver crianças em filmes de terror sendo literalmente o mal presente no filme gera um incômodo muito grande em qualquer um que assiste. O fato de que ver crianças agindo como o mal do filme gera sim um grande desconforto. E um filme muito bom chamado Boa Noite Mamãe consegue representar isso muito bem, porque a gente acaba por ver uma mãe que literalmente no final do filme se revela como inocente, sendo literalmente atormentado pelas suas próprias crianças. E muitos outros filmes que usam as crianças como um ser do mal, como A Colheita Maldita, conseguem representar isso muito bem. O fato de vermos crianças bem pequenas fazendo maldades e coisas absurdas que normalmente imaginaríamos um adulto ou até mesmo uma pessoa muito mais velha causando, como é o caso de assassinos, gera um incômodo, um desconforto, e é muito difícil de se ver esse tipo de obra.
Mas não podemos deixar de dizer que esse tipo de coisa gerou filmes excelentes ao longo dos anos e retém as melhores críticas e avaliações, tendo vários filmes com crianças que realmente representam. Uma outra coisa muito comum em filmes de terror é o uso das crianças somente para causar uma cena de choque, seja quando elas são possuídas por algum demônio ou como fantasmas, por exemplo, como é o caso de Iluminado, onde aparecem as pequenas gêmeas vestidas de azul em certos momentos do filme. E além de tudo isso, se tornou um grande artifício para colocar medo nas pessoas durante um filme de terror. Um filme bem recente que soube usar muito bem isso foi Invocação do Mal. E eu vou te passar agora uma listinha rápida com filmes de terror com crianças que dão medo. Anota aí: Taura Maldita de 1956, A Cidade dos Amaldiçoados de 1960, O Exorcista de 1973, A Profecia de 1976, A Órfã de 2009, A Maldição de 2004, Colheita Maldita de 1984, Os Filhos do Medo de 1979, Mama de 2013, O Bebê de Rosemary de 1968, A Semente do Diabo de 1979 e Chamas da Vingança de 1984. Gostou desse vídeo e as recomendações? Conseguiram entender um pouco melhor do porquê criança dá tanto medo em filme de terror? Você que é pai ou mãe ou irmão mais velho assim como eu, já ficou meio encucado quando assistiu algum desses filmes em relação aos seus filhos ou irmãos mais novos? Eu já fiquei. Comenta aqui embaixo e deixa um like se tiver interesse, se inscreva aqui. Te vejo no próximo vídeo. Feliz Dia das Crianças para suas crianças e para você que é uma criança que não devia estar me assistindo, mas tudo bem. Eu fico por aqui, valeu!